Olá, sejam bem-vindos. Continuando com a série sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos hoje falar sobre a Batalha da Grã-Bretanha, ou Operação Leão Marinho, como era chamada pelos alemães. É bem verdade que os alemães, após conquistarem 6 países desde setembro de 1939, com a invasão da Polônia, até a queda da França, em junho de 1940, estavam exultantes. Hitler se sentia um conquistador histórico. E assim foi recebido pela população alemã após a capitulação francesa. Milhares, centenas de milhares de alemães esperavam o seu líder nas ruas de Berlim, em festa, recebendo-o como um herói conquistador, como nas eras antigas. Isso fazia com que a população alemã confiasse cada vez mais no seu líder. Porém, o próximo passo de Hitler era dominar a Inglaterra. Só que Hitler tinha uma posição ambígua em relação à Inglaterra. Por quê? Porque ele via a Inglaterra como uma poderosa nação e admirava os ingleses por décadas de domínio do seu vasto império. E também via a raça anglo-saxã como uma raça prima dos germânicos. E ele via com bastante simpatia os ingleses. Por outro lado, ele sabia que internamente a Inglaterra tinha conflitos políticos. Uma grande classe política interna não confiava nos alemães e via Hitler como uma grave ameaça ao Império Britânico. Hitler via no hesitante Chamberlain, Neville Chamberlain, que no início da guerra era o primeiro-ministro inglês, via nele e no seu ministro das Relações Exteriores, Lord Halifax, como defensores de um acordo de paz. Por isso Hitler ainda acreditava que não entraria em combate contra os ingleses, combates diretos contra os ingleses, pois acreditava que o gabinete de Chamberlain assinaria um acordo de paz antes destes combates. Quando Churchill assumiu a posição de primeiro-ministro inglês, ainda assim Hitler acreditava que os ministros de Churchill o convenceriam de assinar um acordo de paz. Porém, isso não se confirmou. Afinal, Churchill tinha uma posição muito forte e foi muito ativo no combate aos alemães na Noruega e também na Bélgica. Em julho de 1940, uma ação militar da Marinha inglesa perto de Oran, na Argélia, onde estavam estacionadas várias esquadras francesas, a França já havia caído, foram atacadas por navios britânicos e afundadas no porto de Oran. Essa destruição da frota naval francesa estacionada ali na Argélia foi uma medida preventiva de fogo amigo, entre aspas, do Império Britânico, pois aquela frota naval cairia em mãos alemãs e seria usada na batalha contra a Inglaterra futuramente. Nesta ação militar, os ingleses acabaram ceifando 1.250 vidas de marinheiros franceses. Hitler se preparou, portanto, para a invasão da Inglaterra. Todos esses acontecimentos demonstravam que a Inglaterra não assinaria um acordo de paz. Por isso, Hitler já tinha em mãos um plano de invasão que foi batizado pelos alemães de Operação Leão Marinho. A Operação Leão Marinho visava uma invasão por mar sobre a Inglaterra e com o apoio da Luftwaffe atacando o território inglês e também impondo uma superioridade aérea nos céus do Canal da Mancha.
protegendo assim a marinha alemã e ao mesmo tempo atacando a marinha inglesa. Contudo, os ingleses tinham um domínio total do Canal da Mancha e a superioridade naval dos ingleses deixava claro que essa batalha seria dificilmente ganha nos mares pelos alemães. Apesar que os alemães tinham uma frota considerável de submarinos. E a tática de uso de submarinos alemães foi estratégica. Usavam a tática de bombardear a marinha mercante inglesa a fim de sufocar o abastecimento de matéria-primas que vinham para a Inglaterra e também dificultar o comércio inglês com outras nações, inclusive até com as suas colônias pelo mundo. E ao mesmo tempo, os submarinos alemães usavam a tática da matilha de lobos, ou seja, concentravam grande número de submarinos em um só ataque, para otimizar a sua força destruidora. Todas essas ações de submarinos alemães causaram grande prejuízo à marinha inglesa, mas não afetaram os grandes navios de guerra ingleses de forma a inutilizá-los. Em 1º de agosto de 1940, Hitler assinou a ordem de ataque aéreo sobre a Inglaterra. A ideia era fazer prevalecer a superioridade aérea alemã da Luftwaffe sobre as ações na Inglaterra, sobre os céus ingleses. Assim, a marinha alemã teria mais facilidade para planejar uma invasão nas costas marítimas da ilha inglesa. A ideia era inutilizar os aviões da RAF, Royal Air Force, e assim evitando que os aviões da RAF protegessem seus navios no Canal da Mancha. Hermann Göring era oficial do alto comando de Hitler e era o responsável pelo comando da Força Aérea. Havia sido um piloto da Primeira Guerra Mundial e que foi muito condecorado e era muito respeitado na alta cúpula das Forças Armadas alemãs. Göring havia prometido para Hitler que a Luftwaffe acabaria com os ingleses em um mês. Portanto, o mês de agosto seria o mês da derrota dos ingleses nos céus. Assim, a partir do dia 1º de agosto de 1940, houve um aumento dos ataques aéreos alemães sobre alvos militares ingleses, principalmente base de comando de caças aéreos da RAF. Porém, os ingleses, já sabendo e prevendo que seriam atacados em suas bases aéreas, espalharam todas as suas aeronaves por toda a Inglaterra. É importante ressaltar que o aperfeiçoamento de baterias antiaéreas feitas pelos ingleses e também o aperfeiçoamento do radar, uma tecnologia que foi inventada em 1935, foram preponderantes para evitar que a Força Aérea inglesa fosse pega em solo. Todos os ataques alemães foram detectados pelos radares e os ingleses colocaram a RAF no ar e enfrentaram os ataques da Luftwaffe. Portanto, nenhum avião inglês foi pego ainda em terra. No final de agosto, já estava ficando claro que aos poucos a superioridade inglesa nos ares estava evidente. Nesta primeira fase dos ataques aéreos alemães, os alemães chegaram a perder 900 caças e os ingleses em torno de 400. Isso demonstrava claramente que os objetivos alemães de um enfraquecimento da Força Aérea Britânica não estava se confirmando. Hitler, em setembro, decidiu colocar em prática a segunda fase dos ataques aéreos, através de pesados bombardeiros. Esses bombardeiros tinham a missão de bombardear todas as grandes cidades inglesas, inclusive Londres,
visando destruir as indústrias. Os céus de Londres viraram um verdadeiro campo de batalha aérea. A RAF contra a Luftwaffe. As duas forças aéreas dos dois países travaram batalhas épicas nos ares de Londres. Os alemães optaram em atacar geralmente à noite, pois os ataques à noite dificultariam a ação dos radares e das baterias antiaéreas. Quando os aviões alemães atravessavam o Canal da Mancha em direção a Londres, as sirenes soavam na cidade e a população já era orientada para se abrigar nos túneis de metrô londrino, permanecendo ali geralmente durante toda a noite, esperando ali o toque das sirenes para que elas pudessem sair. Em 14 de setembro de 1940, Hitler admitiu que não havia mais as pré-condições ideais para a invasão do território inglês. Assim, a Operação Leão Marinho foi adiada por tempo indeterminado. Mesmo assim, a Força Aérea Alemã continuou fazendo ataques noturnos sobre Londres e as principais cidades inglesas. Agora, não era mais uma questão de invasão e ocupação do território inglês, mas sim uma guerra de aniquilação. Era importante atacar a população civil de Londres e das grandes cidades, abatendo assim a moral dos ingleses. Um fato importante a ser mencionado é que a Força Aérea Inglesa, a RAF, chegou a fazer algumas incursões sobre o território alemão, atacando até Berlim. Só que esses ataques não foram muito efetivos e causaram pouco estrago no território alemão, mas foram vistos com muito assombro pela população alemã, que até então não havia sofrido nenhum tipo de ataque. Os ataques alemães sobre Londres e as principais cidades eram chamados pelos ingleses de Blitz. Essas Blitz, elas causaram relativa destruição, não conseguiram inutilizar as indústrias inglesas, porém ceifaram mais de 40 mil vidas de civis. A partir de maio de 1941, os ataques aéreos sobre a Inglaterra diminuíram consideravelmente. Uma série de fatores fizeram com que Hitler concentrasse suas forças aéreas e terrestres em direção à União Soviética. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill conseguiu manter a população inglesa unida e com a moral elevada, apesar de tantos ataques. Através de programas de rádio semanais, ele mantinha a população informada e fazia discursos de incentivo ao esforço de guerra, à defesa da pátria e do território. A Inglaterra, através de sangue, suor e lágrimas e um grande esforço, conseguiu manter inexpugnável a sua ilha, não permitindo que os alemães triunfassem. Essa foi a primeira vez que Hitler havia sido derrotado em uma batalha na Segunda Guerra Mundial. Assim como os espanhóis séculos antes, Napoleão um século antes, os alemães também não conseguiram o domínio sobre a Inglaterra. É importante a gente contextualizar também a questão da Itália, lembrando que Mussolini fazia parte das forças do eixo. Até então, Mussolini ainda estava assistindo às operações militares alemãs e vendo que Hitler estava dominando toda a Europa Ocidental. Para não ficar para trás, já que Mussolini se considerava, entre aspas, um professor do fascismo, né, sob Hitler, principalmente na década de 30, Mussolini decidiu recriar o Império Romano, dominando a Albânia, que já era um estado títere
dos italianos, com um governo totalmente a favor do fascismo italiano, mas não havia ainda sido anexado. A partir de 1940, Mussolini anexou a Albânia ao Império Fascista Italiano. E também anexou a Etiópia. E estava negociando com Hitler a possibilidade de ter o apoio do exército alemão no domínio do norte da África, que Mussolini requisitava. Porém, Hitler não estava interessado nessa ação ainda naquele momento, em 1940. Durante o planejamento da Operação Leão Marinho, Hitler chegou a se reunir com o ditador espanhol Francisco Franco, que o próprio Hitler havia ajudado na Guerra Civil Espanhola a consolidar o seu poder, com Mussolini e com o Marechal Fantoche da República de Vichy, no sul da França, para conseguir o apoio desses líderes na invasão ao território inglês. Porém, Mussolini estava mais interessado em conquistar a Etiópia e foi hesitante em relação ao apoio italiano à invasão inglesa, até mesmo duvidando que os alemães conseguissem invadir a Inglaterra. O ditador Francisco Franco, da Espanha, em reuniões de horas e horas com Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores alemã, e com o próprio Hitler, fugia pela tangente. Falava que em momento apropriado entraria na guerra ao lado dos alemães. Hitler chegou a comentar com a sua cúpula militar que preferia tirar 2 ou 3 dentes da boca ao invés de ficar mais 9 horas reunidos com Francisco Franco, ouvindo as suas desculpas. Considerava Francisco Franco como um ingrato. Mussolini, querendo provar que também a Itália estava no cenário da guerra e estava fazendo bonito, sem avisar os alemães, partiu com uma força militar contra a Grécia, na região dos Balcãs. Hitler ficou furioso ao saber disso, pois a ação militar italiana não foi bem planejada, os exércitos italianos não estavam preparados para o frio grego e realmente essa invasão foi equivocada, pois as forças italianas tiveram tremendas baixas. Mussolini chegou a perder 50 mil homens nessa batalha contra a Grécia, tendo que ser socorrido pelo exército alemão, que teve que desviar parte de suas tropas da Europa Ocidental, que estavam em plena guerra, para socorrer o aliado que havia cometido uma ação infeliz. Vou contar para vocês algumas curiosidades agora no final da aula. Primeira coisa, os ataques aéreos noturnos sobre Londres chegaram a atingir o Palácio de Buckingham. A futura rainha inglesa Elizabeth II estava no palácio com sua família, com o rei Jorge VI, durante esses ataques. E eles se recusaram a deixar Londres, permanecendo no palácio e comandaram as obras de reconstrução das áreas destruídas. E através de programas de rádio, tanto o rei Jorge VI quanto a sua filha, futura herdeira do trono inglês, Elizabeth, fizeram discursos de ânimo e incentivo à população inglesa a resistir aos ataques alemães. Outra curiosidade muito interessante é que o vice-Führer da Alemanha, Rudolf Hess, que era um nazista de primeira ordem, que já estava com Hitler desde o Putsch de Munique, semanas antes do início da Operação Leão Marinho, ele sequestrou um pequeno avião alemão e rumou para a Inglaterra. Ao pousar na Inglaterra, queria negociar com os políticos ingleses um acordo de paz, em separado da Inglaterra com a Alemanha. Foi uma atitude vista por Hitler como uma loucura, como um acesso de perda dos sentidos racionais de Rudolf Hess. Hitler ficou furioso
com essa ação impensada do seu vice-Führer. Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixarem seus comentários, que isso aumenta a relevância do canal. Se puderem compartilhar, é a única forma de fazer com que as aulas cheguem a mais pessoas e o canal seja mais conhecido. O canal conta com o Apoia-se. A partir de R$1 vocês poderão remunerar minhas aulas simbolicamente. Serei muito grato. Deixo aqui meu abraço para vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo.